Estamos gravando? Estamos gravando. Então estamos gravando aqui numa terça-feira ao meio-dia, hoje com a presença ilustre da Su, como co-hostess junto comigo hoje. Usando para representar aqui. E a gente tá aqui porque o Vinhas teve um imprevisto, enfim, nós viemos apresentar esse episódio inédito também, que é com a Carol, que também tá aqui. Carol, queria te agradecer. Sei que a gente tá tentando acertar nossas agendas faz no mínimo uns 2 meses, hoje a gente conseguiu. Então a gente tem um episódio aqui hoje também de mulheres empreendedoras, então também temos com essa pauta aí, uma boa pauta também para se conversar. Muito obrigada, Carol, pelo teu tempo, a gente sempre agradece aqui, o Vinhas sempre tem essa cultura, né, de agradecer. A gente sabe que o tempo é um dos recursos que não tem como a gente conseguir comprar nem nada, então muito obrigada por estar aqui com a gente no horário de almoço, a gente sabe que isso é extremamente importante. Imagina, é um prazer poder estar aqui, estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória, do que eu respiro no meu dia a dia, do que eu vivo no meu dia a dia, e aproveito também para, apesar da gente ter levado um tempo para poder conciliar as agendas aqui, que eu acho que faz parte também, né, mas que bom que esse dia chegou. É 4/4, tá cabalístico o nosso dia, né? Era exatamente esse dia para a gente estar aqui entre mulheres e conversando um pouco mais. E eu elogio também o podcast, o projeto de vocês e o Vinhas, que eu super acompanho, adoro os conteúdos, e eu acho que um podcast como esse que vocês criaram é quase um projeto social, que eu brinco, né? Porque, né, pro volume de informações que ele gera, insights que ele gera, inspirações que ele gera, eu acho isso incrível, porque a vida do empreendedor muitas vezes é muito solitária. E a gente fica sozinho na nossa jornada, nas nossas dores, tentando entender se aquilo é normal, é comum, eu tô coerente, não tô coerente, o quão fora da curva isso tá. E quando a gente escuta esses conteúdos, ou pequenos highlights desses conteúdos, o quanto que a gente se acalma, o quanto que é inspiracional. Então, parabéns pelo projeto de vocês. É muito obrigada. Que não é só comigo, né? Isso, exatamente. Sim, não é só comigo. É o verdadeiro acalma, né? Tu tá ali meio perdido e falar, mas onde é que eu vou procurar isso? Em qual livro tá escrito essas dores? E aí, quando vê, tem alguém contando e... tá. Não vou mais tem sentir livro, isso. não é teórico, é prático. Exatamente. E já agradecer também, né? Jamais deixaria batido os nossos patrocinadores. Então, o Red Bull, que é a nossa primeira, confiou no nosso projeto. Cadeirode, que são as nossas cadeiras inacreditáveis, incríveis, né? Confortáveis. Academia Rafael Toro, Share. E é Espírito Santo, né? Que nos veste. Inclusive, tu veio, não veio nem eu, a gente devia ter combinado, né? Não. Íamos apresentar esse podcast incrível e não estamos. Não, e eu não vim com a minha camisa porque eu já usei ela. Ah, então, entendi. Ela tá lavando. Exatamente. E pra lembrar que Espírito Santo hoje, eu não sei que vai ser lançado depois, né? Mas hoje está indo a nova coleção para as lojas e temos um código VinhasCast, todas as lojas físicas aí pra usar. Então todo mundo que quiser usar, só ir nas lojas procurar por Código na loja física é outro nível. Não, você tá vendo? A gente tá... muito chique, estamos em outro patamar. E as canecas também, né? Inclusive agradecer ao SOC, aí, um dos nossos grandes parceiros. Mandamos a caneca da Carol. Carol, tua caneca, ela tá aqui. Desde o primeiro nosso encontro. Lindíssima ali. Mas legal. É isso. Agradecer ao SOC, que sempre abraça nossas loucuras aí de mandar as canecas, mandar todos os produtos. E é isso. Agora acho que a pergunta que não quer calar. Carol, se tu quiser um Red Bull, tem ali também. Tá exatamente. Obrigada. Gente, todo episódio é isso, tá? O meu mic tem problema. Ele troca todos os cabos e tudo, mas não dá. Deu? Então tá. E a Carol pergunta agora, né? Quem é a Carol hoje? O que a Carolina faz? Bom, vamos lá. Então, eu sou empresária, sou psicóloga de formação, empresária por vocação, né? E apreço, que eu admiro muito, eu amo a pauta de empreendedorismo e liderança. E eu sou diretora da Grow, sou diretora de produtos da Grow, que foi a empresa que eu fundei junto com mais 2 sócias, que é um hub de soluções que une gestão comportamental à tecnologia para impulsionar o desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então, atuo principalmente com tecnologia na área de gestão de pessoas. E de onde veio esse insight, assim, de misturar a tecnologia com gestão de pessoas, né? Assim, realmente, quando a gente colocou a tecnologia no nosso negócio, que foi há 10 anos atrás, foi quando o negócio teve um boom muito maior pela questão da escalabilidade. Então, foi quando a gente passou a crescer
30% ao ano, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% a 35% ao ano representa o nosso crescimento e foi pela inserção da tecnologia. E o que aconteceu é que a tecnologia que a gente começou a distribuir e trabalhar aqui no Brasil é uma tecnologia que mapeia competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Então, essas análises de perfil são utilizadas tanto para alocar as pessoas de maneira adequada, quanto para entender o que essas pessoas precisam desenvolver e para entregar autoconhecimento, que é uma jornada que todo ser humano não deve parar nunca, né? Exato. Até morrer. E então ela traz com muita clareza e com 90% de assertividade, para vocês terem uma ideia, qual é o teu perfil comportamental, quais são tuas principais competências comportamentais, o que com essas competências tu performa melhor e quais eventualmente tu não tem. Porque nós não temos tudo, Sim, né? exatamente. E é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna complementares no trabalho, essa é a riqueza dos grupos de trabalho, né? Mas o quanto que tu precisa te conhecer para saber as tuas principais skills, para a partir de então tu entender quais que tu pode potencializar no teu trabalho e quais que eventualmente seria legal tu desenvolver. E quais que tu não precisa fazer nada, que a gente brinca, né? Isso, não precisa procurar pelo em ovo, né? Então assim, não é útil no teu trabalho e tu não tem, beleza, tu tá bem alocado, não precisa mexer naquilo, né? Como é que vocês fazem essa captação dos dados? Na verdade, é um software, tá? De uma multinacional espanhola, que é a PDA International, e a captação de dados se dá por um preenchimento muito simples, intuitivo, onde tu preenche primeiro sobre adjetivos como tu te vê, e depois adjetivos como tu imagina que os outros te veem, e depois tu faz um descritivo livre sobre ti mesmo, tá? Só que é um software muito, como toda tecnologia que a gente acessa pronta, como um banco de um carro numa temperatura, outro no outro, todas as tecnologias que a gente acessa pronta, a gente só paga o custo que elas valem, né, e desfruta do custo que elas valem. A gente nem pensa como é que isso aqui chegou. E na área de pessoas é ainda mais impressionante, né, porque é novo. Então é uma inovação, apesar de já ter 10 anos de mercado, mas pelo tempo que leva as coisas para disseminar, é um bebê, ainda engatinhando, ainda tem muito que ser feito nesse sentido. Então, na verdade, a ferramenta foi desenvolvida em Harvard por um psicólogo chamado William Marston e um matemático que fizeram toda essa junção da semântica das palavras, da percepção, de toda a teoria da psicologia com a semântica das palavras. Então, tem uma base de estudos muito robusta por trás sobre os indivíduos, né? Sobre a forma de pensar e se comportar dos indivíduos. E é aí que é um input muito simples de dados. Vocês levam, 20 minutos para fazer um preenchimento e gera uma análise de perfil assertiva. Tá, e isso vocês entregam, para as empresas, a Combo te procura, ou a Paloma te procura, ou os dois? Os dois. Na verdade, assim, o nosso negócio, a Grow, é orientada para o B2B, para negócio, tá? Porque a ferramenta, ela representa uma solução para o gestor, para o líder. Para o líder conhecer a equipe. Melhor. Exatamente, ele passa a conhecer melhor a ele mesmo, porque, em primeiro lugar, um dos grandes desafios do líder é aprender a fazer sua autogestão. Todos nós temos esse tema de casa enquanto lideranças, né? Às vezes a gente nem para pensar tanto, mas quem é líder vê o desafio que é, tendo em vista que existem dados que mais de 80% dos colaboradores se demitem do seu líder e não da organização. Vocês sabiam disso? Imagina que impacto que é isso, né? Eu sempre chamo os líderes para pensar que assim vale a pena toda noite tu dormir no travesseiro e pensar: quem será da minha equipe que tá pensando em se demitir de mim? Né? Quem quer me deixar? Eu pensei que né? Será que eu tô... muito isso, né? Quando eu pergunto pra uma pessoa, saiu por quê? A pessoa fala, eu não aguentava mais meu chefe. Normalmente é assim. Vai dizer que vocês já não ouviram isso Com muito, certeza. esse relato. Eu acho que eu nunca ouvi, na verdade, alguém dizer, não aguentava mais a empresa. Isso é a minoria dos casos que até pode acontecer. O redirecionou carreira, sei lá, enfim, outros motivos. Mas o quanto é impactante a questão do líder saber fazer a sua própria gestão, ter condutas produtivas com seu time ao invés de contraprodutivas, né? Que são aquelas que engajam mais, que retêm as pessoas. Atualmente nem se fala mais, vem sendo substituído na área de pessoas o termo retém, porque ele soa
fazer força para aprender. Tá. Exatamente, por isso vem sendo substituído por engajar. Mas como a gente ainda é muito habituado a falar reter, vocês vão entender melhor o que a gente está falando, que é poder fazer com que as pessoas queiram ficar na tua empresa. E elas vão querer ficar na tua empresa pela tua companhia, pelo líder que tu é, por o quanto tu inspira, pelo quanto tu ensina, pelo quanto tu permite as pessoas se desenvolverem. E gestão personalizada é uma tendência. Então, mais ainda, os líderes precisam aprender a se administrar e administrar os seus times de acordo com quem eles são. Porque cada ser é único, né? E totalmente diferente. Então, o que vai te mover não vai te mover, entende? O que move cada pessoa é diferente, o que dá mais prazer no trabalho e eleva índices de felicidade também são coisas diferentes, são ambientes diferentes ou desafios diferentes, e por isso que é importante conhecer cada perfil. Sim. Então, nesse sentido, por isso o B2B, eu expliquei tudo isso para justificar a minha resposta. Justifique sua resposta. Isso aí. E porque, claro, as áreas de pessoas, também os RHs usam muito para contratação de pessoas. Claro. Né? Como um braço muito isso, importante de recursos humanos. muito, Sim. porque eles usam para recrutamento e para projetos de desenvolvimento. E no recrutamento é tu contratar a pessoa que tem as competências certas para aquela posição. Né? Tem uma frase que esclarece bem, que eu adoro, assim, que é uma das mais famosas do Einstein, que diz: todo mundo é um gênio, mas se você considerar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, vai passar a vida considerando ele um estúpido. Exatamente. Então, quando a gente transpõe para pessoas, é a mesma coisa. Como é que eu coloco os peixes para nadar, os esquilos para subir em árvore? Tem peixe que ainda gosta mais de água doce, outros de água salgada, porque eu vou ajudar as pessoas na performance delas, entende? E como é que foi tua inserção no mercado, assim, né? Porque hoje em dia a gente entende que gestão de pessoas... Tá uma tendência de entender que gestão de pessoas é extremamente importante. Mas isso é quase uma novidade no mercado, né? Como é que foi tua inserção? Além de tu fazer gestão de pessoas, ainda tem essa análise de dados, sabe? É muita entrega ainda. Isso não foi... como é que o mercado reagiu, assim? Foi muito abraçado direto ou foi um estranhamento? Foi uma sensibilização, uma educação de mercado. Então, o que acontece? Para nós foi mais fácil ganhar mercado com as empresas maiores, que já estavam mais sensibilizadas por isso, porque elas já pegam práticas mais internacionais, então elas já estão mais fácil, exatamente. Então, para a gente pulverizar no mercado e muito na linha da educação também. A gente tem lá na Grow o podcast, que é um dos mais ouvidos na área de pessoas, que é o Passa no RH. Recomendo para nos ouvirem, conhecerem. É verdade, a Anne vai deixar aqui já, ó. Boa. Aqui, o lugar dessa tela aqui vai estar. Aqui. E a gente tem canal no YouTube também, tem redes sociais muito trabalhadas, disseminando muito conteúdo e educando as pessoas, os líderes, os empreendedores, os gestores de RH para poder tá trabalhando e ganhando mercado. E muito assim, a gente confia tanto no produto que a gente entrega, o quanto ele é útil, apesar de que, vale a ressalva, ele é uma tecnologia extremamente assertiva, que levanta perfil com 90% de assertividade. Pra gente falar isso de pessoas, é um índice muito alto, tá? Tendo em vista que, assim, no passado eu tinha que conviver 6 meses com uma pessoa para poder começar a entender qual é o perfil dela, enfim. Então isso acelerou muito, isso faz com que antes de eu contratar eu já saiba as skills. Isso. Mas a gente sempre faz a ressalva de que a interface humana, fazendo a gestão desse ferramental, é o que faz toda a diferença. Né? Então, a gente nunca trabalha a tecnologia pela tecnologia, a ferramenta pela ferramenta. Não funciona sozinho. A gente ainda precisa da inteligência humana para poder estar conduzindo com propriedade aquela devolutiva, gerando consciência. Então, a gente capacita os RHs para usar de maneira adequada, capacita os líderes também para saber conduzir, né? Para saber explicar todos os indicadores, enfim, e conseguir conduzir. Então, também não adianta entregar a estratégia se a pessoa não vai conseguir executar, né? Exatamente, ou como qualquer boom de tecnologia de todas as outras áreas que tu possa ouvir que a transformação digital nos deixou disponível, mas não adianta a empresa gastar bilhões nisso se não vai ser útil, se as pessoas não aderiram a isso, né? Como qualquer tecnologia implementada. Pra gente entender números assim, tá? Quantos clientes vocês possuem? Hoje a gente atende a mais de 1.500 clientes, tem uma carteira de mais de 1.500 clientes.
Em todo o Brasil a gente atua, a gente tem muito mais forte na região sul do Brasil, que foi onde a gente começou. As 3 sócias são daqui e a gente, para vocês entenderem contexto e até contar uma passagenzinha da nossa história para vocês também, que foi marcante para nós, a gente começou a crescer de maneira mais forte quando a gente começou a distribuir esse produto, tá? Essa tecnologia. Então a gente já tinha trabalhado com um parceiro que era concorrente dessa ferramenta. E essa concorrência saiu do Brasil e esse cara veio implementar, disse, eu conheci uma ferramenta nova e quero muito apresentar para vocês e quero que vocês sejam as minhas distribuidoras na região sul. E aí ali a gente conheceu a ferramenta e se encantou pela ferramenta, que ela entregava muito do que a gente acreditava também, então a gente tinha muita identidade com isso, para nós esse é um valor inegociável. A gente recebeu propostas, por exemplo, para distribuir software de RH, que era uma coisa mais mecânica, de folha e tal. Não nos move, não é nossa paixão. Poderia ser que a gente ganhasse mais dinheiro, mas não necessariamente era a nossa paixão. Então a gente também é levada por isso, pelo que vai nos dar prazer no trabalho, né? E por uma pauta que a gente é apaixonada. E nisso a gente começou a distribuir aqui na região sul. Então o mercado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina era o mercado que a gente poderia trabalhar aqui. Começamos um trabalho e depois de alguns anos que a gente já veio ganhando mercado aqui, a gente sempre foi muito assim... Eu e as minhas sócias na cultura de lifelong learning, de estar sempre aprendendo, de ter a ousadia de, apesar de ser pequeno, hoje a gente tem 30 colaboradores, uma empresa de porte pequeno, eu quero dizer, a ousadia de estar entre os grandes, de ter a coragem de ser o pior da mesa, tá sempre em forma, porque precisa coragem, né? De tu lidar com a tua incompetência, enfim, mas a gente sempre entendia que a gente queria ser melhor do que a gente já era, naquele comparativo nosso de contigo mesmo, não com os outros, né? Então a gente sempre, tudo que a gente foi aprendendo sobre negócio, porque nós somos psicólogas de formação, né? E com isso nos faltava todo o conhecimento de gestão, de business mesmo. E a gente fez muita formação de gestão para aprender todas as outras áreas de negócio que a gente precisaria aprender, comercial, enfim. Sim, né? E vocês conheceram como, assim? E tipo, aonde nasce a Grow, sabe? Em que momento vocês pensam, tá, agora eu preciso aprender gestão porque eu vou abrir minha empresa, sabe? Assim, a gente brinca que a figurinha que mais nos representa é aquela que é ligado o botãozinho coragem e noção limite desligado, né? Que a gente é muito da ousadia da coragem, porque a gente fundou a Grow quando a gente recém se formou. A gente nunca foi contratado por nenhuma empresa, para vocês terem uma ideia. Como? Há quanto tempo? 20 anos atrás. A gente vai fazer 20 anos agora e 10 anos com esse marco da tecnologia. Somos em 3 sócios psicólogos, então a gente saiu da faculdade e decidiu abrir a nossa empresa. A gente abriu no interior com um grande aporte de capital de R$3.000, R$1.000 cada uma. Riquinhas. Era o que a gente tinha, não, nós queremos abrir a nossa empresa, vamos lá e tal. Mas enfim, deu super certo, super crescemos, né? E fomos dando um passo depois do outro e foi exatamente o boom, foi quando a gente começou a distribuir a tecnologia que eu estava trazendo para vocês. Então, começamos a distribuir na região sul, a empresa começou a crescer bastante, a gente implementou gestão comercial, desculpa, tô tão habituada com comportamental. Gestão comercial muito bem implementada para poder crescer, né, nessa região. Então, hoje a gente tem métricas implementadas como custo de aquisição por cliente, funil de marketing muito bem trabalhado, né? Estudamos a tua área, enfim. E temos uma área de marketing implementada, comercial totalmente segmentado, assim, com SDRs, pré-vendedores e comerciais, enfim, toda uma gestão de vendas bem implementada e uma gestão global bem implementada. E assim, uma pergunta, tu falou de crescimento de 30% ao ano, né? Em termos de gestão, como que vocês lidaram com isso, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma hora assim, eu vou crescer a empresa. Aí tu começa a crescer a empresa. Aí, opa, de repente tu cresceu demais porque tu podia. Como que vocês foram lidando vocês mesmas com isso? Porque a partir do momento que tu tem sócios, né? Tu tem que administrar esses sócios também, para que todos, vocês 3 estejam na mesma página, digamos assim. E a equipe, né? Porque às vezes para a equipe também esse crescimento é desgastante. É desgastante. Total. Mas eu acho que a gente sempre teve, assim, na verdade, o nosso crescimento de 30% e o fato dele não ter sido uma empresa, assim, que necessariamente recebeu aporte e que daqui a pouco cresceu muito de uma hora para outra, na verdade, a gente considera esse crescimento praticamente orgânico, tá? Apesar de ele ser um crescimento significativo.
bom, né? E quando a gente viu, a partir de uns 3 anos que a gente vinha crescendo essa média, foi mais ou menos a média que a gente foi projetando crescer também, estimulando metas e estruturando o time em razão disso também. O time ainda nos dá feedback até hoje que a gente muda muito rápido, que a gente precisa ter mais calma aqui. E a gente vive se policiando para isso. Mas, no geral, eles super acompanham, sabe? A gente tem uma cultura... Nós somos Great Place to Work, faz 2 anos já, então das empresas melhores para se trabalhar. Então, a gente faz o nosso tema de casa também, né? Para ser inspiração nesse sentido. A gente vai rodar esse ano, vamos ver se a gente consegue esse resultado também. E a gente tem no nosso DNA cultural, por exemplo, que nós somos muito focados em resultados. Então, é uma empresa que tem metas muito claras. Todo o nosso time conhece as metas, conhece com transparência os números do negócio. Tá? A gente tem o All Hands, que é a nossa reunião de equipe toda segunda-feira de manhã, onde cada um apresenta seus resultados, o que está acontecendo na sua área. Então, isso é sempre olhado, todo mundo sabe sobre seus objetivos. E, ao mesmo tempo, um outro valor que nos norteia é somos leves e nos divertimos. Então, a gente é da cultura da leveza, sabe? A gente entende que antes de trabalhar e produzir, a gente está aqui nessa vida para ser feliz. A gente quer crescer, a gente quer agregar valor no mercado, mas não sacrificando a nossa alegria, a nossa leveza. E olha que a vida do empreendedor, como vocês bem sabem, é 90% soco na cara e 10% de alegria, de tranquilidade, né? Porque a gente passa o dia resolvendo o problema. Então, por isso mesmo, a gente gosta de ter uma cultura assim, onde pequenas conquistas são celebradas. A gente tem uma geladeira com cerveja, espumante, a garrafinha de uísque, cerveja sem álcool, para quem não gosta de álcool. Então, tem pequenas conquistas. Uma pessoa que não tinha atingido a sua meta ainda, ela atinge a sua meta, a gente celebra com ela, enfim. Tudo isso permeia a nossa cultura, que é a da leveza, que é outros 2 pontos importantes de eu trazer para vocês também, que é falamos o que tem que ser dito, que é a questão do feedback constante, poder colocar aquilo que precisa ser dito, aquilo que não tá bom, aquilo que precisa ser melhorado, desde com muito respeito e entendendo que a tua missão é fazer a pessoa sair daquele feedback melhor do que ela entrou. Acho que essa tem que ser a missão de todo líder, né? Eu acho que eu gosto muito disso. Ontem eu estava falando com o Vinhas, a gente foi lá no Carlos Bush e ele fala, né, trate adultos como adultos, né? E acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi. Faz pouco tempo que eu me tornei sócia daqui, né? Então, foi a mudança de sair de funcionária para tornar sócia com a mesma equipe ainda. E aí vem aquela coisa, né? Será que eu posso dizer isso? Gente, é muito mais simples, né? É um trate adultos como adultos. E um dia eu conversei até com uma menina, ela me falou, tem uma história de uma grande... Eu não me lembro o nome da mulher agora, que corrigiu outra menina. E aí a menina ficou meio assustada, assim, que ela corrigiu. E aí ela fala, não, é que assim, se alguém tivesse me dado essa oportunidade de falar isso no início da minha carreira, eu teria mudado muito antes. Então eu só quero que tu mude. E com certeza atinja melhores resultados. Pode ser que na hora doa ali aquele momento que tu pensa, que dor. Mas se é pra te transformar, se é pra te fazer performar melhor, eu acho que é esse o intuito mesmo do feedback, né? E eu acho que o feedback é a maior dificuldade, né? Assim, às vezes tu sabe que tu tem um problema, né, como empreendedor, assim, tu tem que lidar com aquilo e aí tu fica quase que sofrendo que tu vai ter que dar aquele feedback ruim pra pessoa. Mas é realmente, esse episódio do Bush mudou a minha mentalidade também, porque, cara, joga limpo. A gente pode ter uma empresa muito legal de se trabalhar, né, com esse ambiente que vocês têm e olha, todo mundo sabe as suas metas, né, esse é um insight bem interessante que tu deu, assim, e na hora de ser cobrado, vai ser cobrado. E tá tudo certo, eu também tenho as minhas, né. Ponto. Porque eu, enquanto gestora, vou te entregar a minha contrapartida. Exato. Então, trate adultos como adultos, né? Tudo certo. Eu vou honrar com o teu salário, eu vou honrar com um bom ambiente, eu vou honrar com novas oportunidades para ti. Então, óbvio, e o meu intuito, e óbvio, justamente porque é difícil de tu dar um feedback, às vezes dos mais delicados, isso é amor, né? Tu parar teu tempo. Às vezes a gente fica maquinando 1000 vezes como é que é a melhor forma de eu falar, como que eu vou conseguir fazer com que essa pessoa entenda o que eu tô querendo dizer, que é pro bem dela. Então, na verdade, é um presente. Só que a pessoa tem que ter um mindset de crescimento para poder receber como um presente, que é uma provocação para todos que nos ouvem aqui, né? Porque pra gente também não é fácil, que é o que tu disse, não é fácil ouvir também. Não é confortável para nós, é doloroso para nós ouvir um feedback de melhoria e de alguma coisa que talvez tu tenha que repensar e mudar. Só que é transformador. Exato. É um ponto de virada, muitas vezes, né? Exatamente. Totalmente ponto de virada, que é bem isso. Poxa, se tivessem me dito isso no início da minha carreira, quem sabe eu teria ganho 5 anos, 10 anos. E às vezes é uma coisa tão sutil.
e tão transformadora, né? Sim. Impressionante. E tu falou, né, construir metas e metas individuais, né, porque cada um bate a sua meta. Como é que é construir isso, assim, né? Eu entrando hoje em dia aqui, a gente tem esse plano, eu e Vinhas Mais, de desenvolver as pessoas aqui dentro. Lembrando que a gente é uma agência de eventos, então também é complexo, assim, né? A gente trabalha quase por projeto. É peculiar. É peculiar, exatamente. Mas a gente pensa muito em, como é que a gente vai construir um cenário melhor, como é que eu vou fazer as pessoas baterem as metas, como é que eu vou ajudar o pessoal a se desenvolver aqui, né? Eu acho que uma pergunta principal nesse sentido também é como é que tu vai estabelecer uma meta que ela seja ambiciosa o suficiente para aquele colaborador, mas não impossível, né? Porque quando tu dá tu quer o impossível, né? Tu como empreendedor, tu quer o impossível, porque quando tu chegar lá, tipo, vencer na vida, né? Mas como é que tu vai fazer para não frustrar? Porque não é todo mundo que tenha, e é uma outra pergunta depois que eu quero te fazer, não é todo mundo que tem essa mentalidade assim, eu vou ser o pior da mesa e tá tudo certo, vai ter uma hora que eu vou ser o melhor. Só que não é todo mundo que consegue ter essa mentalidade de lidar com isso de uma maneira que não fique frustrado e que essa frustração faça tu não produzir. Como é que vocês fazem isso das metas, assim? Como é que estabelecer? Porque não pode ser frustrante, tem que ser, tem que incendiar, motivador, né? Tem que ser Exato. motivador. Primeiro que a gente distribui a gestão por OKRs, que é uma recomendação que eu faço para vocês, que são onde tu faz uma subdivisão de metas, que são Objective Key Results, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, é uma metodologia de tu fazer uma distribuição por times de metas, onde cada time tem as suas OKRs, que estão atreladas às OKRs globais do negócio, que são desmembramento de objetivos. Então, quais vão ser os objetivos dessa área? Pode ser de uma pessoa, tá? Tu pode ter uma empresa super pequena, ter 3 colaboradores e tu põe OKRs para cada um deles, que são desdobramentos de onde a gente quer chegar. Só é interessante que elas sejam assim, mensuradas a cada 3 meses. A gente faz mensuração por quarter de OKRs. Então, cada time tem os seus sub-objetivos, que estão atrelados aos macro do negócio, mas que combinem com a sua área. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão sem norteador, gurias, sabe? E tu, daquela forma ali, tu coloca isso aqui que eu espero de ti. Se tu conseguir atingir isso, esse é o nosso objetivo. E pra ti, enquanto gestor, fica mais claro também. Senão a gente fica tateando no escuro, né? Então, essa é uma gestão super interessante. A gente faz avaliações de quarters lá na Grow, a gente para cada trimestre, avalia os resultados que a gente projetou para aquele trimestre, avalia as OKRs de cada time, cada um apresenta aquilo que alcançou, aquilo que não. As pessoas são bonificadas pelo atingimento também, muito mais simbólico, não são grandes quantias de valores, mas vale muito para eles poderem apresentar e também para eles se motivarem em relação ao potencial deles. A pessoa se conecta com o seu potencial de atingir resultados, tu entende? Tu falou que eles apresentam, né? Isso deve ser bem interessante. Porque quando tu atinge, tu fica muito feliz, né? Aí, muito feliz. Eu acho que a maior recompensa é tu chegar lá na reunião e conseguir apresentar que tu teve o resultado. Que tu conseguiu, eu acho também, né? E até esse desprendimento de tempo, né? Vou montar minha apresentação, eu vou querer mostrar para meus colegas. Isso é quase uma entrega, sabe? Tem ali também a sua parte motivacional, né? Total, eles ficam super orgulhosos, é uma coisa que super conecta, fora que é um facilitador para uma área ter empatia com a outra, porque muitas vezes tem conflitos entre as áreas, né? Uma tem expectativa da outra, mas deixa eu te mostrar o que eu vivo, deixa eu te mostrar quais são meus desafios e o quanto que de fato eu contribuo para a tua área que vai entrar na sequência também para estar atuando junto ao cliente. Então, traz a consciência global sobre o negócio e a engrenagem do negócio também. É muito legal, eles ficam super motivados, pode ser trabalhado tanto trimestral quanto semestral. A gente gosta do trimestral para ser essa coisa de tu olhar um pouquinho, um pouquinho mais de perto, não ficar tão distante, né? Então, essa é uma das formas do desdobramento de metas que a gente faz, que é através da gestão por OKRs. E começar o desafio, assim, eu sabia muito de pessoas, tinha se formado em psicólogo, mas a gestão em si, para onde que eu vou? Então, sabe? Para onde vocês foram? Sim. Aí a gente começou a fazer cursos de gestão, tudo que a gente podia estudar sobre gestão. Eu fiz uma formação também que me agregou muito valor no Instituto de Estudos Empresariais, no IEE, aqui de Porto Alegre, né? Que é uma formação que forma... Eu trabalhei lá durante o tempo também, para também me desenvolver, legal. no caso. É muito bom. É muito legal. Então, pautado assim em ideais de responsabilidade individual, Estado de Direito, mínima intervenção
administração estatal, meritocracia, tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu aprendi muito durante aquela formação. Até hoje eu contribuo para a instituição, já me formei há muito tempo. Fiz um Fórum da Liberdade, fui diretora do Fórum da Liberdade, que vai ter agora o evento na semana que vem aqui em Porto Alegre. Aliás, a Grow tem cupom de desconto, é Olha só aí. seguir a Grow nas redes sociais, tem 50% de desconto. Depois Nossa, a gente olha aí, libera o gente, link desconta. aqui. Aos Os meus patrocinadores estão ouvindo isso agora, isso é desconto. Isso é desconto. Isso é cupom. Não isso me é vem com conversão. 10%, É, né? não me vem de novo com isso aí. Não escuta ela, Wesley, não escuta. Então, essa foi uma formação que contribuiu muito para a minha jornada. Eu até hoje contribuo, sou membro do Conselho Deliberativo da instituição e sou mentora de alguns associados lá, mas atuo como membro do conselho, uma atividade voluntária que eu faço com muito gosto, porque eu gosto de ter meu tijolinho na contribuição de que não adianta a gente plantar a melhor árvore, a nossa melhor semente numa floresta contaminada. Então, ali é um instituto que também ajuda a fomentar um país mais próspero, um ambiente de negócio mais próspero. Então, é em nome disso que eu tô lá também e contribuo e acho incrível. E acho que cada um de nós que puder plantar a sua semente dentro das suas possibilidades, né? Não tem certo ou errado, é o que dá para tu fazer para fomentar um ambiente de negócio mais próximo, tendo em vista a peleia que é empreender aqui no Brasil, que vocês vivem, né? Então, tudo que a gente puder contribuir, eu acho maravilhoso. Lá fiz minha formação, a gente se inspirou muito também aprendendo o G4, Educação, que é uma escola de formação. Se vocês simplesmente seguirem as redes sociais deles, vocês já vão ver muitas dicas de gestão. A gente fez várias formações lá e muitas, assim, e às vezes segmentados em finanças, vendas, ao longo da nossa trajetória, para ir aprendendo um pouco mais. Porque não dá para parar de aprender e muito foi ensaio e erro. Muitas coisas a gente fez do jeito que a gente achou que era certo e erramos. Não deu certo. Errou a mão. A meta ficou muito arrojada, entendeu? A meta ficou inatingível para a pessoa estava frustrada e veio. Gurias, não vou conseguir atingir essa meta. O que eu faço? E daí tu arruma, ajusta as velas, né? O errar no empreendedorismo, na nossa jornada empreendedora, tá tudo certo. Aliás, lá na Grow a gente fomenta também. O erro é permitido, porque toda inovação, ela está relacionada à permissão ao erro. Então, onde tu tem que esconder, tu não amplia a mente. Exatamente. Então, a gente erra, a gente olha para o erro e a gente faz a intervenção. A gente não precisa ficar repetindo nele, né? A gente sempre... Errou uma vez, aprendeu tudo certo. A gente sempre defende aqui, né? Isso, Pode errar, só não precisa errar a mesma coisa. Isso, não precisa errar a mesma coisa. Então, a gente vai aprender com o erro. Eu só não quero esconder, eu quero olhar para ele. Tá tudo bem, tu é gente, eu sou gente, eu já errei mil vezes na minha estratégia e tá tudo bem. A gente aprendeu, vira a página e vamos fazer diferente. É agir rápido no teu ensaio e erro. Acho que esse é um dos macetes que a gente tem, assim, que a gente já errou várias vezes na gestão, a gente errou a mão em 3 coisas principais que eu posso trazer de exemplo, assim, que foi contratar pessoas muito júnior por muito tempo. Porque no início da nossa trajetória era o que a gente conseguia pagar, salários, né? Era o que a gente conseguia contratar, então a gente ia trazendo. Mas não adianta, quando tu traz pessoas mais do teu nível, são pessoas que te agregam mais. Isso, bate-papo é outro, são pessoas que te questionam, que sabem mais do que tu sobre determinadas áreas. Sim, como né? é bom esse insight também, né? De ter pessoas melhores que tu na tua equipe, esse né? Esse insight, eu diria assim, ó, ele é importantíssimo. Porque normalmente os líderes ficam tipo, não, eu que tenho que saber mais, sabe? Senão, e na verdade, eu acho que o ideal é tu ter um grupo de pessoas tão bom quanto tu, sabe? É muito importante. Indo um pouco mais nesse teu insight, essa tua colocação, eu acho que o maior erro do líder é ele querer, ele achar que ele precisa estar na empresa, né? Porque o líder ruim é esse líder que ele precisa trabalhar todos os dias, que senão as coisas não andam. É bem pelo contrário, o líder bom tem pessoas que executam melhor do que ele as funções. Exatamente isso. Perfeito. Que ele pode se ausentar, né? Sabe? Pode estar voltado para outras coisas, para estratégias, para eventos, para outras coisas, que tudo vai funcionar. É ao contrário. Se não funciona sem a presença dele, é que tem algo errado. Né? É óbvio que, vez que o outro líder tem que estar lá, sendo norteador, mas não no dia a dia, na coisa de dia a dia, justamente o contrário, né? Até para permitir o time atuar. Né? Para quem não viu o episódio de mudança da Combo, né? É tá lá o verdade link isso. no canal falando muito sobre isso. Contamos a minha história aqui dentro. Que legal. Tu consegue largar as pessoas? Não. Mas é que
foi que o Vinhas largou? Estou tendo dificuldades, né, Paloma? na Tá verdade, bem, não, tudo certo. tá tudo certo. Tá tudo certo, estamos na nossa jornada, cada um com seus pontos. É Mas isso. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Exatamente. Tu tem que ter consciência disso, e a partir daí, se tu consegue dizer, não consigo, é o teu primeiro passo pra tu agir diferente. Porque enquanto tu ficar te defendendo, não, mas eu tenho que estar, pô, tu nunca vai evoluir aprendendo. Então, o primeiro passo já temos. A principal mudança que aconteceu, na verdade, foi que o Vinhas E os outros meninos sócios saíram daqui. da E eu gestão entrei diária, daí. E a Paloma entrou fazendo essa gestão diária. Daí entra ela administrando a equipe, né? Que antes era parte Mas isso é muito louco, assim, né? De pensar. Porque a gente vive discutindo eu e eles, né? Ah, mas às vezes tem que deixar, né? Às vezes a gente deixa ali. Mas ainda tá tudo muito rápido de transição, né? Os meninos saíram em dezembro. A gente tá em março ainda, então eu entrei em janeiro aqui, então a gente tá muito... tempo. A gente tá tentando entender, a equipe também tem que se acostumar, foram 10 anos com os meninos aqui dentro todos os dias, né? Daí um dia a gente acorda, os meninos não estão mais. Então, não, é um processo. Exatamente. É um processo, então, e há que se respeitar o processo também, o tempo que as coisas levam, né? Exatamente. Pra confiança, e tá tudo certo. Não, tudo certo. Vamos aprendendo. Vocês são 3 sócias. Somos em 3 sócias, exatamente. Como é que vocês lidam com... Como é que vocês dividem as tarefas de vocês? Então, eu faço a gestão de produtos mais orientada a tudo que compreende a entregas em relação à curadoria de produtos e de entregas. A gente tem um time de trainers que fazem as entregas lá na ponta, tá? No cliente. Então, eu faço toda essa curadoria e liderança geral do negócio também. Eu tenho uma sócia que é gestora comercial, que atua como head de vendas, né, de área comercial, e atua na área do marketing também. E a minha terceira sócia, nós temos perfis complementares. Quem nos vê, assim, acha que a gente tem um colorido parecido, vocês são parecidos. Mas toda a equipe que trabalha com a gente, meu Deus, vocês são totalmente diferentes, né? Já nos conhece, não tem como não. E a gente se vê como muito complementares. E a gente trabalha com isso, que é justamente a complementariedade de pessoas, que é ver valor nisso. A tendência do ser humano é se incomodar com o diferente. E a gente precisa aprender a ver valor no diferente, ver complementariedade, onde o que eu entrego não precisa ser igual ao que o outro entrega, porque o negócio precisa de coisas diferentes. Interrompi falando de tanto que eu falo. Então, a minha terceira sócia trabalha com a área financeira e de operações e com a área de sucesso do cliente. A gente tem uma área de sucesso do cliente implementada, que é uma área de atendimento a tudo que o cliente precisa. A gente tem um foco muito grande no cliente. Nós somos customer lovers, que a gente chama, que é um dos nossos valores. Então, a gente ama o nosso cliente, a gente fomenta essa cultura lá dentro da Grow, que é a cultura de agilidade, de nunca deixar o cliente esperando, A gente, enquanto empreendedor, tem muito essa consciência, mas eu vejo que a gente precisa plantar bastante isso no nosso time, sabe? Às vezes, de ter a real consciência de que, bom, inclusive, às vezes a gente perde financeiramente algumas coisas para fazer um over-delivery para o cliente. Sim. Claro que isso não pode ser rotina, porque senão não é sustentável de negócio, não é o nosso objetivo. Tem momentos que é o agrado, né? Tem momentos que é necessário, né? E assim como também tudo que a gente puder fazer, a gente está plantando para poder ter a melhor experiência possível do cliente. Então, às vezes, escapa um e outro lá que eu escuto do time. Ai, Carol, não acredito. Olha o nível de detalhe que o cliente está me pedindo, cliente chato. Eu falei, imagina que tu quis dizer que cliente do caralho. Que cliente legal, né? É isso que tu quis dizer, porque ele é a razão da nossa existência e porque ele está sendo tão exigente nos desenvolve ainda mais. Exatamente. Então é uma oportunidade. O cliente que está nos colocando aquilo que ele está insatisfeito, ele está gostando da gente ainda. Ele está conectado. Ele se importa, senão ele desiste de ti. Exatamente. Né? É quase engajamento, né? Quando o cliente quer no silêncio que tu tem que te preocupar, enquanto ele está ali falando, querendo. Perfeito, é o que tá demonstrando. Exatamente. Ou às vezes eles vêm, o cliente pediu em 10 vezes o parcelamento, porque o comercial sabe que tem política que eles têm que respeitar, eles já sabem que não vai entrar para a meta deles, né? Daí eu não posso fazer, o que eu faço? Então, bom, a melhor notícia é que o cliente não tem a grana à vista e quer te comprar. Sim, ele quer fazer contigo o projeto, ele tá com essa consciência de gestão de pessoas, ele já aderiu ao projeto. Só que ele tá encontrando a forma dele, talvez ele não teve os últimos 3 meses tão bons financeiramente, vamos encontrar a forma de viabilizar. Então, muita gente planta isso, assim, neles, e hoje eu já vejo como muito plantado, assim, eles têm uma prontidão. A gente mensura também, que eu acho que é algo legal como dica, assim, que é uma coisa simples pra gente sentir o nosso mercado, o NPS dos nossos clientes também. Então, de tempos em tempos, a cada 3 meses também a gente roda uma métrica para ver como é que tá a satisfação dele, ouvir feedbacks, ouvir melhorias, né? No geral é bastante alto, mas sempre vem um ponto que outro para melhorar.
Carol, pode? Não, pode falar. Vai, Su. Pra quem tá começando, assim, eu quando comecei, eu tô me colocando no lugar do espectador, tá? Quando eu comecei a empreender, se me falassem dessas coisas que tu tá falando agora, talvez eu ia pensar, pá, ela tá meio louca, né? Como é que eu que tô começando vou fazer isso, né? Hoje em dia eu vejo que é extremamente importante, assim. O teu conselho, pensando nas coisas que tu desenvolve, né? Pra quem tá começando a empreender, qual seria? Porque, claro, tudo que tu tá falando, a pessoa que tá começando a empreender, ela não consegue fazer, né? Mas assim, desse podcast que a gente tá ouvindo agora, né? Que essa pessoa tá ouvindo, o que que ela tem que pegar de ensinamento principal, assim? Pra implementar no negócio dela amanhã, né? Separar a agenda pra conseguir fazer. O que que tu... Acho que ela precisa ter uma estratégia de negócio bem desenhada, mesmo que mais caseira, mas ela precisa saber onde é que ela quer chegar nos próximos 2 anos, nem precisa ir tão longe, ou quais são os objetivos claros, macro, para o próximo ano, para os próximos 2 anos. Então, isso é ponto pacífico e deixar isso claro para todo o teu time, que eu acho importante. Nem que o teu time seja tu e mais uma pessoa. Nem que o teu time seja tu e mais uma pessoa, porque engaja ela saber onde é que tu quer chegar, porque, em princípio, tu tá projetando isso para ela também, se tudo der certo, né? Então, mesmo que seja muito pequeno. E que, assim, aceita o processo de ir fazendo uma coisa de cada vez. Não precisa ser tudo. Eu tenho 20 anos de empreendedorismo. Sim. Não adianta querer... As coisas levam tempo, tu entende? A gente quer acelerar muito e a gente vê nas empresas hoje os jovens, me vê o cargo de liderança amanhã. Não tem, cara. Tu tem que viver a jornada para aprender. E tem coisas no empreendedorismo que é viver a jornada para aprender. Não tem acelerador assim... Estuda o máximo possível, ouve o máximo de podcasts que tu pode ouvir sobre práticas de gestão. Acho que é uma área comercial, uma área muito importante de tu aprender sobre como fazer. Fundamental. É fundamental, porque é o motor do negócio. Claro que tu tem que entregar a altura sempre do que teu comercial tá prometendo, então tu tem que cuidar do que tu tá entregando também para o teu cliente seguir consumindo e seguir te indicando, mas para tu crescer no mercado, tu tem que ter uma área comercial bem implementada. A gente cresceu hoje, tem essa nossa base de mais de 1.500 clientes no Brasil inteiro. Mas a gente começou aqui, começamos conquistando empresas maiores. E a gente foi expandindo, né? Sim. Então, acho que isso eu ia trazer também sobre liderança, né? Como é que tu lidera pessoas, que eu acho importante, trazendo macetes fáceis, tá? Primeiro lugar, faz one-on-one, reunião 1 para 1, semanal ou quinzenal com cada um da tua equipe. Ai, mas Carol, como é que insiro isso na minha agenda? Isso é trabalhoso. É transformador. Pessoas precisam de atenção, tá? Então, ao mesmo tu precisa passar diretrizes claras para elas sobre o que tu tá gostando, o que tu não tá gostando. Se tu fizer isso de 15 em 15 dias, é um baita facilitador. Muitas vezes as pessoas passam muito tempo, entram nas organizações sem saber o que é esperado delas, sem sequer receber um feedback por muito tempo, ter uma expectativa sobre qual é a expectativa, o que não tá legal, o que precisa ajustar, o que eu tô gostando. Sim. Poxa, tem pessoas que se movem muito com feedback positivo, sabe? É bem importante ter essa consciência, assim, e por quê? Qual é o teu processo que tu fez que tu acertou? Foi gol. Sem problemas. Foi gol, foi muito assertivo, né? A gente tem um processinho muito simples que chama acelerador de performance, que é tu responder para a pessoa 4 perguntinhas simples que dá para tu trabalhar em one-on-one, que é o que essa pessoa deveria continuar fazendo, o que ela deveria fazer mais do que ela já faz, o que ela deveria parar de fazer. E o terceiro é o que ela deveria começar a fazer que ela ainda não faz. Gurias, parece balela, só que é transformador. É transformador, porque é informação para a pessoa. Sim. Então é assim, só que assim, né? E aí a outra dica, execução. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Não adianta tu saber, eu sei que tem essa macete das 4 perguntas, mas tu não executa, porque teu dia a dia é muito corrido, porque a gente é consumido enquanto empreendedor na nossa rotina, tem que executar isso. E executando isso, um outro grande norte, que além de para a pessoa é muito interessante, porque é um grande norte, e ela pode mudar no dia seguinte, agir, ou buscar recursos, que às vezes não precisa de recurso externo e tudo certo. Tu tem input sobre esse colaborador. Pois se tu tá indo pra 3ª vez que tu tá, tipo, no 6º mês, e tu tá dando o mesmo feedback,
algo não está certo, né? Quão fértil é esse solo? Ele vai atender a tuas expectativas? Será que é a capacidade ou a pessoa? Ou o que é, exato? Traz insumos para ti enquanto gestor, entende? Para uma tomada de decisões mais assertiva. E ousadia, para as pessoas que estão começando, que é o que eu sugiro, que eu ia contar uma passagem nossa, assim, né? Quando a gente era distribuidora do mercado aqui do Sul, então a gente, dessa ferramenta, que foi um grande impulsionador do nosso negócio, hoje a gente distribui outras duas, tá? Que é um questionário de resiliência, uma outra ferramenta orientada para liderança, que são de um dos maiores centros de referência de assessment do mundo na Califórnia. A gente distribui aqui no Brasil também. Mas o PDA, que é essa de perfil comportamental, representa, para vocês terem uma ideia, 80% das nossas vendas. Então é muito significativo. O PDA é bem legal. Tu já viu? Eu já fiz. Ai, e que os legal. colaboradores da empresa fazem também. Ai, que legal, que show. Então. E aí eu ia contar para vocês assim, que a gente então representa muito do nosso negócio hoje, tá? A maioria da nossa expansão no Brasil está relacionada a isso. E a gente deu um problema com esse diretor de São Paulo em relação à empresa, ele tem um problema pessoal, e eles buscaram outros gestores, buscaram na concorrência, rantearam para serem nossos diretores nacionais. A gente trabalhou sobre a gestão deles, de São Paulo, 2 executivos de São Paulo, ainda no PDA, e trabalhando só aqui no Sul. E a gente começou a ver, gurias, que depois de 4 anos de trabalho junto, o nosso negócio tinha crescido muito mais do que o deles, em São Paulo. A gente já tinha 12 colaboradores sobre a nossa gestão, tudo que a gente lucrava a gente reinvestia em marketing, em comercial, em tudo que a gente podia, né? Que a maioria do nosso crescimento foi por reinvestimento próprio. E eles estavam com um escritório minúsculo em São Paulo, com 2 pessoas auxiliando eles, assim, uma gestão nada profissionalizada. Aquilo começou a nos incomodar, porque eu queria um líder que me inspirasse também, né? Sim, e na verdade eu tava assim, eu também preciso, exatamente. E eu tava sentindo que a gente tava assim, nossa, nossa gestão tava evoluindo muito. E o que a gente fez? A gente tinha um relacionamento aproximado com o fundador da PDA International na Argentina, foi onde nasceu a ferramenta. Ele tinha vindo, desde que a gente implementou aqui, a gente conhecia ele proximamente, tinha relação. E a gente quer saber, vamos pedir para ele mais 2 estados que a gente possa atuar no Brasil? Pelo menos isso, né? Vou pedir. Sim, né? não, não já sei tenho. se vou levar ou não, já tenho. Já estou trabalhando aqui, vou no pior, posso seguir trabalhando que eu já tenho, né? E fizemos a nossa malinha, compramos a nossa passagem, pedimos uma visita para a matriz deles em Buenos Aires, por conta e risco, obviamente, né? Por nossa conta. Vamos lá, vamos mostrar os resultados que a gente já chegou, fizemos a nossa apresentaçãozinha de resultados, de indicadores e tudo, fomos para lá para mostrar para ele. E pedimos agenda com ele, com o time dele, super preparou para nos receber. E quando a gente começou a mostrar, ele já nos chamou, não, vamos almoçar, nos levou para o almoço e falou, gurias, assim, eu que quero pedir desculpas para vocês, que eu não sei como é que eu não vi isso antes em relação aos resultados de vocês. Então eu quero dizer para vocês que o mercado do Brasil é de vocês a partir de hoje. É incrível. A gente foi pro banheiro do restaurante gritar assim, não acredito, sabe? Que a gente foi para pedir mais 2 estados e ganhou o país inteiro. E ganhou o país inteiro. A gente ficou muito eufórica, assim, muito feliz. E aí a gente só, obviamente, organizou como orquestrar isso, enfim, né? De maneira adequada e coerente, ética, enfim. Mas para nós foi uma grande conquista. Eu acho importante a questão da ousadia, porque assim, eu tenho certeza que se a gente não tivesse marcado essa visita... Ia seguir tudo igual. Talvez ele ia seguindo, assim, sabe? Ele já tinha visto, mas ele tá com outras pautas, ele tá com outras coisas. O fato dele ter que nos receber e olhar para os nossos resultados fez com que ele tivesse que... Deixa eu analisar esse negócio, como é que tá, de fato. E esse ritmo fomos nós que demos, através da nossa atitude. Né? Não numa postura de espera, por isso que eu falo da ousadia. Sim. Claro que tu tem que ser coerente, enfim, né? Ter respeito sempre, mas tem que usar, tem que perguntar mais, o que eu posso, o que eu não posso, enfim. Então, mesmo no teu micro, tu é um empresário pequeno, tu tá começando no teu micro, seja um pouco mais ousado, né? E como é que vocês conheceram as 3 sócias? Nós somos primas. Nós somos uma empresa que legal. familiar. Sim. Uma das minhas sócias é minha prima por parte de pai e uma das minhas sócias é minha prima por parte de mãe. E o que aconteceu é que eu sou filha de pai engenheiro, meu pai tinha empresa de lareira e churrasqueira, para vocês terem uma ideia. Depois foi vendida por um grupo canadense, eu não quis engrenar na gestão da empresa, apesar de já ter um negócio pronto que poderia engrenar, mas a gente teve pais assim, o pai da minha outra sócia também engenheiro, da minha outra sócia médico.
Então a gente cresceu assim naquela cultura, bem naquela era que já se dizia pros pais, né? Deixa o teu filho ser quem ele quiser, né? Permite, não fica obrigando a seguir empresa, a ser médico, a ser, né? Isso já tava na pauta, né? Hoje nem se fala. E a gente sentiu isso, por mais que a gente viveu muito isso na nossa família, com nossos pais, sobre a permissão de fazer o que a gente queria estudar, a gente sentiu, tinha uma questão levemente velada sobre como é que vocês vão ganhar dinheiro com essa coisa de psicologia, né? Sabe assim? Mas é isso aí, né? As três são psicólogas, Mas isso eu tô falando, né, de 20 anos atrás, né? Mais 25 anos atrás que a gente iniciando formação, então faz tempo. Hoje o mundo mudou, obviamente, tem outros cenários de mercado na área da psico também, né, obviamente, mas a gente sentia, tipo, uma preocupação nesse sentido, uma permissão com a preocupação. Eu acho que aquilo nos deu mais gás, até, de fazer acontecer, sabe? Do tipo de, não, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir varar. Tivemos muitos desafios, anos mais difíceis. O ano de 2020 da pandemia foi um dos anos que a gente não conseguiu crescer, né? Não teve esse crescimento de 30%, a gente empatou aí. Ali. Mas que não fechando nesse ano já... Exatamente, já foi uma grande vitória e conseguimos atravessar sem demitir pessoas da nossa equipe também, que foi uma vitória que a gente considerou, sabe, mantendo todo o time, assim, e visando entregar qualidade de vida pro time, sabe, também que foi super desafiador, todos viveram isso, né, enfim. E a minha dúvida, vocês são 3 mulheres, né? Como é que é estar no mercado? Né? A gente sabe que tem alguns problemas por ser mulher hoje em dia. Ainda hoje em dia, né? Mas como é que foi há 20 anos atrás? Eu imagino que ainda tenha sido mais difícil do que está sendo hoje em dia, né? Exato. Assim, em primeiro lugar, nosso contexto hoje, tá? Que eu ia dizer, né? Então, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Uma filha de 8 e um filho de 5, um gato, um cachorro, um marido. Eu digo que eu sou total, casa cheia. Que eu sou guardiã da minha saúde mental e física também. Então, eu brinco que é assim, academia, terapia, meditação, oração, amorzão, que é cuidar do casamento, né? Tempo de qualidade com os filhos também, de tu poder entregar isso. Primeiro lugar, sobre a nossa jornada empreendedora, a gente entende que, entre nós 3, a gente tem o seguinte acordo, que a empresa poderia estar mais acelerada se a gente não tivesse como prioridade também a nossa família. Tipo, se eu pudesse trabalhar todos os dias até as 9 da noite, ou escolhesse trabalhar e delegasse o cuidado dos meus filhos, sei lá, né? Ou todo sábado, a gente já estaria mais acelerada. Mas a gente escolhe menos porque, para nós, a questão da família também... Sim, é prioridade, é importante, exatamente. Eu quero chegar um pouco mais velha e ter a minha consciência tranquila de que eu fiz o balanço da vida, exatamente, sabe? Que isso é prioridade. E esse alinhamento a gente tem entre nós 3, que é uma coisa bem importante de ter, né, na sociedade. E no feminino também, né? Tem que ter essa conversa, tem que ter essa autorização, assim. E isso... É uma das questões que, assim, eu não sou mimimi nenhum de empreender mulher. Vocês vão ver que eu falo o discurso oposto, tá? Mas existe uma questão que é fato, que é essa questão de tempo. Não dá pra tudo. Não dá pra eu querer buscar meus filhos na escola todos os dias, que é uma coisa que é prioridade pra mim, levar numa atividade no final do dia, estar com eles o fim de semana inteiro, tendo em vista que eu já trabalho a semana inteira, tenho uma rotina pegada na semana inteira, entende? Então existe uma questão de alocação de tempo, se tu quer equacionar a vida, fica faltando pra mulher, né? Não é nunca faltando, tá tudo certo, estamos na jornada certa, né? Então esse é um ponto. E tá tudo, tu tem que estar consciente da tua escolha e tá tranquila com a tua escolha, entendendo que de um lado ou de outro vai ter perda, porque não dá pra tudo, e tá tudo bem, né? Que estamos tendo ganhos de outro lado, sempre o olho na metade do copo cheio, né? De preferência. E o que eu ia dizer pra vocês... Teve algum momento que tu pensou, não tô equilibrada? Ah, teve. Já momentos de o trabalho me consumindo mais e eu sendo demandada, porque eu sou bastante demandada. Então, assim, em primeiro lugar que a minha rotina inclui viagens também, como a gente tem clientes em todo o Brasil. Não muito corriqueiro, tá? Hoje em dia dá para tocar muita coisa à distância, né? Mas os meus filhos estão acostumados. A mãe vai viajar de novo, tipo, então isso me dá uma culpa, obviamente, tu tem que administrar, tu tem que compensar com outras coisas, tirar outros dias de folga para estar com eles, então faço compensações, assim, sabe? Mas é difícil, não dá para dizer que é super tranquilo, é fácil, né? Então, a maioria das vezes que eu achei não equilibrada foi por exagero no trabalho. Assim como a minha saúde física e mental também.
Quando eu me vi me boicotando, não tá dando, não tô conseguindo fazer mais nada, não tá dando, a rotina tá muito pegada, eu sempre me arrependi depois, sabe? Assim, quando tu piscou, passaram 4 meses e tu tá sem fazer a tua meditação e a tua atividade física. É que tu fica naquela que é só sabe? hoje, né? E Só aí, hoje. Só hoje vira um ano. Isso. E eu tô falando dessas coisas que me fazem bem, eu acho que cada um tem que encontrar o que te faz bem, né? Que não precisa ser as mesmas coisas, mas que tu encontre tempo de qualidade para fazer aquilo que te reconecta contigo mesmo, que te deixa bem, que te conecta com o teu estado de felicidade, seja o que for. Mas é muito importante, é gás para tu varar o empreendedorismo, sabe? Eu vejo como uma pré-condição, a gente brinca, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o teu CPF tem que estar forte, né? Tem que estar forte. Como é que que tu vem fazendo pro teu CPF estar forte? Então, às vezes que eu vi que eu errei a mão nisso, tá relacionado a ter exagerado no trabalho, e aí tu tem que parar tudo e dizer, não, isso aqui é negociável para mim, reajusta a rota e ok. Porque é desafiador, né? E no sentido do nosso crescimento enquanto mulheres, tu sabe que eu acho que porque como isso nunca esteve muito presente na nossa mente, que isso seria um impeditivo, a gente acha que acabou não sendo muito. Só que talvez a gente nem tenha percebido. Sim, porque Eu acho que porque era uma pauta que também Isso. não era falada no dia a dia, como também é hoje, sabe? Hoje em dia, Exatamente. tem muitas vezes que eu me lembro de alguns episódios, principalmente na minha faculdade, que ela é majoritariamente masculina, né? Que eu penso, meu Deus. E não me abalou em nada, mas eu fico pensando, caramba, sabe como é que eu passei por aquilo ali? E é exatamente isso, assim. É que eu acredito muito, assim, que como mulher, né, no ambiente de trabalho, ambiente corporativo, digamos assim, quando tu tá muito segura da tua posição e do que tu tem que fazer e por que tu tá fazendo aquilo, nada te bala. Nada. Né? Tu consegue ir adiante e, assim, eu quero chegar aqui. Então, assim, se tu vai me atrapalhar aqui, o problema é teu. Eu vou resolver o meu problema. É que eu acho que chega um momento que tipo assim, tu tem vários momentos na vida, né? O momento que tu descobre que realmente isso é injusto, vai acontecer e tal. E daí tem um momento que tu entende. Tipo assim, tá, eu sou mulher, ponto. Por onde eu consigo chegar e aonde eu quero sem sentir tanto, sabe? Então, assim, como é que eu vou me adaptar com isso e vou performar melhor? Porque daí tu entende que, tipo assim, é uma característica que vai te acompanhar. Não é algo que tu possa se desprender, né? E aí... Por dados, né? Por dados, números, exato. que a gente olha. Então, não tem o que fazer. Então, como é que eu vou fazer pra isso não me atrapalhar tanto e como é que eu vou fazer pra performar melhor, né? Então, acho que tem isso, E né? acho que se tu ninguém resiste a uma boa entrega. Exatamente. Acho que essa é a questão que tu tá dizendo, né? Uma boa entrega, gente, é irresistível no mercado. Se tu é homem ou se tu é mulher. Se tu fizer um trabalho bem feito, nem o teu cliente, nem o teu chefe, nem o teu líder vão existir, nem o teu sócio. Então, foca em fazer uma boa entrega que é muito difícil de tu não conseguir evoluir. E se tu tá num ambiente em que tu tá fazendo uma boa entrega e não tá conseguindo evoluir porque ele é daninho nesse sentido, saia. Exatamente. Tu é agente das tuas escolhas. Nenhuma mulher mais precisa estar escolhendo estar em ambiente ou achatador, ou agressivo, enfim, nesse sentido, ou que ainda trabalhe com desvalorização, porque as empresas que seguirem nessa cultura vão morrer no mundo. Sim. Sinto muito. E olha que eu não sou a defensora só do mercado feminino. Não, acho que a gente se complementa enquanto homens e mulheres, isso que é fantástico, né? Então, não tem muito... faz uma boa entrega que vai dar bom, né? Sim. E hoje em dia, assim, hoje tu já fez muitos cursos e tal, mas aonde tu busca conhecimento hoje em dia? Já chegando nesse cargo, assim. Boa pergunta, Paloma, eu tava com ela. Mentira. Assim, A gente tá hoje, né? tendo em vista que os desafios não param nunca, né? Tu tá sempre aprendendo novas coisas. A gente, no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente fez o nosso primeiro M&A. A gente adquiriu uma empresa, uma plataforma de desenvolvimento comportamental. Já era um negócio, uma startup validada no mercado. E a gente estava pronta para desenvolver a nossa plataforma e a gente apareceu essa oportunidade, que era um cliente nosso e complementa a nossa entrega, tá? Porque a gente trabalha com acesso, numa peia, e a gente já tem essa carteira de cliente, então eu poderia vender para os meus mesmos clientes essa plataforma. Eu quero dizer com isso que eu fui viver uma fusão e aquisição, que é uma coisa que me vi incompetente de novo, né? A gente não sabia nada daquilo, não sabia como viver aquilo, e ali tu tem que estar buscando pessoas de referência o tempo inteiro. Tanto aprendizagem, a gente estava fazendo parte de um clube de empresários que nos ajudou muito, porque eu acredito muito nessas conexões. Tudo que tu puder tá fazendo parte.
ou de estudo através de podcasts, ou de grupos de empresários, eu recomendo muito. Porque muitas vezes a tua dor é uma coisa que a Su já resolveu na empresa dela, tu entende? E que ela vai ter a dica pronta. Não, cara, eu tô passando por isso, eu sei o que fazer. Deixa eu te ajudar. O que a gente fez aqui funcionou muito. Óbvio que tu vai adaptar o teu negócio, ao teu contexto, enfim. Mas acelera muito o crescimento. Então, eu super indico o que as pessoas puderem estar de trocas de empresários, o meio que tu conseguir encontrar para poder estar trocando, eu acho a coisa mais rica que existe. E no mais, o que a gente tem de conteúdo disponível e bacana com pessoas de inspiração para consumo é muito alto. Tu só tem que botar na disciplina de ser um pouco mais autodidata. Sim. Porque se tu for, tu não precisa pagar curso nenhum. Isso que eu quero dizer. Tem disponível muito conteúdo rico, né? Através de podcast, só que tu tem que ter a disciplina de ouvir, de aprender, de buscar inspirações, da busca de apoio, que a gente chama que é conectar com pessoas. Eu tô com essa situação. Abre essa situação para um amigo teu, não tenha vergonha de abrir, que tu não sabe o que fazer com isso com a tua empresa. Às vezes a gente fica muito tempo encapsulado ali, mas como é que eu vou abrir isso? Será que sempre vale a pena? Abre, troca com o outro. Então, buscar espaços de pessoas que estão vivendo a mesma coisa que tu, que já atravessaram uma jornada parecida com a tua, eu acho a melhor fonte. Sim. E assim, como que vocês lidam, né, com as frustrações tanto de vocês, entre vocês mesmas, como sócias, e também as frustrações que ocorrem no negócio, né? E cita algum caso, assim, que foi talvez o mais difícil, é sempre difícil de dizer, né? Mas, assim, muito difícil de ultrapassar essa fase. Porque essa minha pergunta está alinhada com a próxima pergunta que eu quero te fazer também, que é como que tu faz para estar constantemente motivado? A gente sabe que isso não existe, né? E tu mencionou disciplina, e foi por isso que eu pensei agora nessa pergunta, assim, como que vocês fazem esse balanço entre vocês? Bom, a gente primeiro, entre nós, também procura ter uma transparência muito grande de poder colocar aquilo que está satisfatório, aquilo que não, enfim. Então, diálogo, né? A troca de diálogo. E geralmente a gente vive as frustrações juntas, né? Acho que as nossas principais frustrações é quando a gente não atinge os resultados que a gente se propõe no negócio. E já aconteceu diversas vezes, muitas vezes, né? Em que a gente não conseguiu atingir o resultado financeiro que a gente se propôs em determinado mês, ou enfim, o próprio crescimento da Self Guru, que foi a empresa que a gente adquiriu no início do ano passado, a gente achou que ia acelerar mais rápido e a gente está aprendendo muito ainda. E a gente achou que essas alturas a gente já teria aprendido, já estaria voando muito mais, entendeu? Não deu para tudo. Sinto muito, né? É uma frustração para nós, é difícil, mas é porque são muitas coisas. A gente segue operando um negócio que segue crescendo, que segue tendo desafios, que segue tendo desafio de expansão. A gente também não para de inventar coisa, a gente quis desenvolver o nosso próprio assessment e a gente contratou um núcleo de pesquisadores científicos aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, para buscarem, eles fizeram toda a pesquisa científica e a validação de um instrumento que vai ser próprio nosso, que era um sonho nosso, que vai ser o Lume, que vai dando um spoiler, vai ser lançado em seguida no mercado, que é um preditor de performance para pessoas, e a gente está embarcando ele em tecnologia agora. Então, são muitas frentes ao mesmo tempo. Na verdade, às vezes, quando as coisas são frustrantes, é a tua expectativa que estava errada. Exatamente. E a gente espera demais da gente, às vezes, né? Então, assim, acomoda um pouco mais, permite, assim, eu sempre procuro me permitir de que eu tenho brinco que eu tenho um presentinho na minha geladeira, que é um imã, que é um presente, que todo dia de manhã, quando eu acordo, isso. E eu olho o presente e eu lembro, a vida é um presente. Calma, né? Respira. Tá tudo certo, calma, vamos resolver uma coisa de cada vez. Tem coisas que não estão indo bem, mas o quanto que a gente precisa ter norteadores que nos acalmem de vez em quando para poder entender como que eu vou estruturar esse problema e vou resolvendo uma coisa por vez. Então, isso em primeiro lugar. A gente se apoia muito umas nas outras, mas ao mesmo tempo também a gente se permite muito pouco de chegar nas nossas reuniões e ficar reclamando, sabe? Então, por mais que eu esteja morrendo de vontade às vezes, porque às vezes a gente tá triste mesmo, né? Tem dia de difícil, não deu certo mesmo, foi frustrante algumas coisas e tal. E ai, porque eu tô cansada, porque eu não sei o que é minha sócia. Não, isso aí não vai adiantar nada pra gente agora. Isso aí, não vai adiantar nada agora. Pode ir mudando de assunto, vira essa página e já vamos ver o que nós vamos fazer e ponto. Então, nesse sentido, a gente se ajuda, tu entende? E
e tá certo. Não tem o que tu fazer com isso, sabe? Ou tu vira a página e vai, e transpõe e vê que formas, que recursos tu pode encontrar, né? Fazendo sempre, tendo na tua pauta, fazendo aquilo que tu gosta também para energizar. E para também celebrar pequenas conquistas, conseguir olhar o macro. Isso é uma coisa que nos ajuda muito, assim, que às vezes a gente tem determinado projeto que não tá bem como a gente gostaria, né? Daí, não acredito, isso ainda. Aí ainda vai sair uma pessoa, sabe? Quando uma coisa em cima da outra, tudo errado. Deu tudo errado. Ai, não acredito, era o que nos faltar, o que nós vamos fazer e tal. E aí, em vez da gente cair nessa terra arrasada, a gente se ajuda assim, não, mas a gente tá com isso aqui, a gente já chegou até aqui, existe tudo isso aqui, essa outra área que está muito bem, obrigada, existem esses resultados que a gente já chegou, a gente não para de chegar em cliente grande, em cliente maior, em vencer os nossos desafios em todas as esferas que a gente atua. Então, isso são sinalizadores positivos. Sim. Acho que a conexão com sinalizadores de onde é que tu já chegou também e o que tu já conquistou versus quem tu era e como tu iniciou a empresa, fortalece. Vamos falar com uma psicóloga, né? É maravilhoso. Ajuda na resiliência, inclusive, né? eu já cheguei na conclusão que ela precisa estar aqui. No fim desse podcast, estaremos contratando a Carol diretamente. Isso. Mas, Carol, uma dúvida. Vocês têm algum tipo de consultoria na empresa de vocês, no quesito assim, que ajuda vocês a fazer essa parte de gestão? Algum mentor? Ou são esses grupos, assim? A gente já teve, tá? Consultorias que nos ajudaram em estruturação comercial, que nos ajudaram em gestão estratégica, de planejamento estratégico, porque a gente é muito de sair fazendo, e quando a gente viu, mudou a rota, guri, vocês não estão... Então, isso é um tema de casa para nós, assim, que a gente é muito de sair fazendo, e às vezes, assim, tu não planejou direito, planeja direito, deixa as pessoas saberem o teu plano com precisão e cumpre ele, né, com disciplina. Então, a gente buscou ajuda, geralmente busca ajuda de tempos em tempos para fazer planejamento estratégico. Agora, esse ano foi um ano que a gente revisitou com fornecedor externo também. E finanças também. Financeiro, às vezes a gente busca um auxílio que o outro. A gente tem uma diretora financeira que nos ajuda, que trabalha pra gente, né, direto. Mas às vezes chega Sim, é que é bom ter alguém numa de fora encruzilhada, também, sei né? lá, sabe assim, que tu quer ouvir um pouco alguém de fora, porque tu vê que tu tá míope naquilo ali, sabe? Então, às vezes, a gente lança a mão. Não o tempo inteiro, assim, mas às vezes... Quando a gente sente que tá precisando, a gente lança a mão, procura, ajuda. Nesse processo do M&A, muito, assim, de ter ajuda externa, que gente pudesse estar nos orientando para todos os pontos, assim. Então, depende, é pontualmente. A gente busca, não fixo, assim, sabe? Sim. E pensando assim como o mundo está se encaminhando, né? Muitas pessoas já falam sobre uma das grandes recessões que estão vindo agora, de crise mundial, né? A gente já está começando a sentir aqui no Brasil. Mas o que tu espera, assim, pro futuro? Como é que tu está se programando para isso? Como é que tá o planejamento de vocês também, né? Esse momento eu vou crescer ou já tô me preparando mais, enfim. Realmente, assim, a pauta do ano é eficiência, né? É poder fazer mais com menos. Exatamente. Ou com o que tu já tem de recursos por causa desse receio, justamente, que a gente não sabe bem como vai acontecer. Exatamente. Tem um pouco de especulação aí, tem um pouco de dado de realidade, obviamente, mas quanto mais tu puder estar centrado na realidade, melhor, né? Só que eu já vi muitos anos, que já existia essa previsibilidade, tiveram empresas do nosso lado voando a gente mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu escuto isso, eu procuro ficar, sabe? Sim. Deixa eu ir trabalhando e não vou ouvindo o que está acontecendo, porque às vezes eu acho que a gente fica permeado por isso também. Porque muitas vezes, em muitos anos de crise, tu olha para tua volta, tem empresas que cresceram um monte nesses anos de crise, sabe? Óbvio que eu não quero estimular aqui a questão, né, aloprada, sem pensar, não é isso. Mas que a gente tenha atenção sobre isso também, porque sim, tem empresas que crescem muito em períodos de crise. Como que tu pode surfar essa onda? De que forma que o teu negócio pode, né, aproveitar isso no bom sentido, prospectar clientes que sejam estratégicos relacionados a isso, que estão muito bem, obrigado, que não estão tendo problemas ou, né, se sentindo tão ameaçados, enfim, ideias, né? E a gente, a única forma que a gente fez de blindagem esse ano é que a gente pisou no freio em relação às metas que a gente estipulou para esse ano. Então, pela primeira vez, a gente foi um pouco mais comedida. Por um receio, assim, e por querer, de fato, concretizar para daí
poder ir adiante, quem Expandir. sabe no ano que vem, expandir, exatamente. Isso foi a única ação que a gente fez que é significativa para o negócio, né? Porque está relacionada a crescimento. A gente teve uma projeção de 22% esse ano, então é menor do que a gente vinha tendo, por um receio e também por um receio de que as pessoas pudessem atingir seus resultados. Nós, enquanto gestoras também, porque tudo está nas costas do gestor, você é que nem mãe, né? É tudo culpa tua. Então, é a mesma coisa, tudo é responsabilidade nossa, não adianta, tu tem que puxar para ti, obviamente, puxar resultado das pessoas, né, da performance delas, mas porque a gente tinha que ter pessoas que tivessem condições de poder atingir aqueles resultados. Então, acho que foi isso, assim. Vai trabalhando cego e te cuida ao mesmo tempo, né? Sim. E se tivesse uma dica pra ti mesmo, assim, há 20 anos ou mais pra trás, o que tu falaria pra Carol, assim? Vendo onde tu chegou hoje. Eu acho que eu falaria algumas coisas que foram nossos aprendizados, assim, que é quando eu olho pra gestão, tá? Assim, estuda bastante, estuda mais, né? Sempre, apesar que eu acho que eu fiz isso também, não seria algo. Mas também me divirto bastante, entendeu? Então, vivo a vida também bastante, a gente prega essa cultura também. Mas eu acho que eu pegaria a questão de termos de gestão, né? Eu acho que a gente muitas vezes demorou muito para demitir pessoas também. E, na verdade, o processo de demissão, ele é libertador, né? É libertador. Só que o processo de demissão, ele tem uma sensação fisiológica parecida com a da morte. Por isso que é tão difícil para nós, porque é uma despedida eterna. Ali, lá no nosso fundinho, tem isso, né? E, na verdade, o momento que tu pensou pela primeira vez em demitir aquela pessoa é o momento certo. Seria o momento certo. Geralmente é isso, tá? Se vocês forem prestar atenção. Que na maioria das vezes tu levou mais 4, 6 meses e foi perda de tempo, né? Com algumas exceções, obviamente. Então, assim, às vezes tu não precisa esperar tanto, porque pode ser libertador, e na maioria das vezes é libertador, e às vezes uma pessoa não estar mais trabalhando contigo, tu não tá arrasando a vida dela, tu tá libertando ela também. Então a gente tem que mudar esse mindset, que tu entende que às vezes ela poder se alocar num local onde ela vai performar melhor, que combina mais com ela, porque houve ali um desalinhamento que não é bom para as duas partes. Então acho que isso talvez dá mais velocidade para isso, assim. Como a gente é muito humana, assim, e a nossa empresa é pequena, tu acaba conhecendo todo mundo. Mas que eu tenha 30 pessoas, tu te envolve com a história de todo mundo. É diferente de uma empresa grande que nem conhece, enfim. Não, eu conheço todo mundo, eu conheço a história, eu me envolvi em alguma medida, né? Não todos, mas enfim. É um pouco mais difícil. E acho que também abrir mão da performance em prol de clima e cultura. Acho que esse é um cuidado que todo líder tem que ter, sabe? Assim, de a gente querer fomentar um ambiente ótimo e como as pessoas vão se sentir. E, obviamente, a nossa pauta é muito essa, de gerar um bom ambiente, assim, também, e o cuidado com pessoas, alocar as pessoas adequadas, permitir um ambiente que seja frutífero para que elas trabalhem e performem bem. Mas a performance, a gente tem que entender que essas duas coisas coabitam os negócios e devem coabitar. O errado é a gente pensar que eu preciso cuidar de saúde mental, clima e tal, então eu vou aliviar a mão aqui. Não, tu vai cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. E vai proporcionar um bom clima e não abrir mão de performance. Porque performance é o teu negócio. Se o teu negócio não performar, não faturar, é ele que paga as contas. Não tem crescimento, entendeu? Não é ONG, né? Enfim. Sim, no fim é a frase que o Vinha sempre fala, né? Se der pra ser amigo, melhor, mas a gente tá aqui pra dar resultado. Isso aí, a gente tá aqui pra dar resultado, pra performar e sempre dar mais. Eu ia contar de um projeto também que eu recentemente entrei. Tá me estourando o nosso tempo. Não. Ah, tranquilo. Tranquilo. Que entrei, que pra tu ver como a gente arranja tempo pra tudo, né? Às vezes é difícil. Acabei de embarcar também num projeto de social, através de uma ONG chamada Olhar de Bia, que eu acho super legal de vocês conhecerem. Que é a Bia, que é a fundadora, trabalha junto com o pai dela, uma pessoa incrível, assim, super iluminada. E ela desenvolveu um projeto para poder entregar mais inteligência emocional e habilidades socioemocionais para jovens de periferia, né, vulneráveis socialmente, assim, que são líderes de comunidade em todas as regiões do Brasil. Então, muito legal. A gente está embarcando lá na Grow agora para contribuir com esse projeto. Primeiro eu e as minhas sócias, e depois o time de psicólogos da equipe, que a gente tem o pessoal da entrega, são psicólogos. Então, de também poder estar entregando e fazer a nossa parte, a gente sempre quis encontrar
No nosso caso, apesar que eu acredito em todos os projetos sociais de contribuição que tu pode fazer, algo que tivesse a ver com a nossa entrega. Sim. Né? Que está relacionado ao autoconhecimento, à gestão comportamental, a como tu te administra, como tu te porta, né? Que eu tenho um dos nossos mentores e parceiros, que é o Luiz Vabo, para quem gosta da pauta competências comportamentais, pode seguir ele, é super interessante. E ele fala que, na verdade, o grande assassino de empregos não é a inteligência artificial, é a inteligência emocional. Pois se mais de 80% das pessoas se demitem são demitidas por questões comportamentais, não por questões comportamentais, e por causa do chefe também, é um outro dado que é assustador, mas os dados recentes da Michael Page, que trabalha direto com isso, é que a gente contrata pelo currículo e demite por comportamento. Exatamente. Então, na verdade, é porque as pessoas não conseguem se administrar né, que na verdade óbvio que a inteligência artificial substitui postos de trabalho e vai seguir substituindo, né, isso desde o Fordismo acontece, claro que muda a velocidade, mas a gente tem um entendimento que até hoje, talvez amanhã mude, substitui por a maioria dos postos são repetitivos e não realizadores, e a gente entende que o ser humano é digno de mais do que isso, ok, requer reinvenções de mercado, mas o quanto que a pauta é as pessoas aprenderem a trabalhar melhor, a se comprometer mais, a não serem demitidas por questões comportamentais, né? Então, esse é o verdadeiro tema de casa de todo mundo e também me choca um outro dado que traz que apenas 1% do currículo das universidades está pautado em questões comportamentais. Como é que pode? Isso é muito pouco. Quando a gente chegar pois, como quer dizer, as universidades seguem formando tecnicamente quando o mercado está gritando que o que se quer são questões comportamentais, desenvolvimento com base em soft skills. Então, quando a gente chegar em 20%, 30% da educação focada também em competência comportamental, a gente pode dizer que a educação chegou no século XXI. Né? E até para crianças, né? Que é algo super interessante, mas que dirá o quanto que na faculdade isso é fundamental para as pessoas aprenderem. O que adianta ter um baita conhecimento técnico, né? Claro, a educação é base, se complementam, mas essa é velha já, desde a década aí. Sabe que eu fiz um mestrado e a cadeira que mais me impactou no mestrado era justamente uma de coaching. Era obrigatório, uma vez por semana, a gente ir lá e fazer uma hora de coaching com um professor, né, com diversos professores. E foi ali, eu digo assim, foi o que eu mais tirei proveito. E das coisas que eu levo como empreendedora, digamos assim, foram várias viradas de chaves, assim, que aquelas coisas assim de frasezinhas curtas que a pessoa faz e te dá o clique, sabe? Exato. Claro. E como isso faz diferença mesmo. Total, porque tu aprende a olhar pra ti, tu aprende a assumir responsabilidade pelo teu negócio, pelas tuas coisas, pela tua liderança, pelo impacto dos teus comportamentos na tua equipe. Sim. Né? Como que tu tem isso? Olha aqui, a gente tem lá na Grow, eu trouxe para vocês verem um cartaz, um crachá que traz o meu perfil comportamental. Ah, mentira. Então, todo mundo tem o seu perfil comportamental justamente para poder já falar de acordo com a pauta que essa pessoa quer ouvir, já falar no estilo dessa pessoa, entender o estilo, porque muitas vezes a gente tem a expectativa que o outro seja que nem a gente. Sim. Né? E o outro vai ser diferente porque ele tem skills diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo. Assim como o meu perfil é mais arrojado, mais agressivo e fica no meu tema de casa também, não é olha o meu perfil enquanto líder aprende a lidar com ele, não, né? Eu tenho as características, estou trabalhando elas. Isso, exato. Estou trabalhando Vamos meu ajudar. desenvolvimento. Exatamente, sempre com o desenvolvimento na pauta, né? Mas para trazer um exemplo prático para vocês do quanto que isso é funcional e aprimora as relações, eu tinha uma liderança no meu time que me reportava diretamente, que era uma pessoa extremamente técnica, preciosista. E eu amava a entrega dele por esse preciosismo, exatamente, por esse preciosismo. E algumas vezes, assim, ele estava fazendo uma entrega ou me apresentando um projeto, e quando eu vi, eu estava assim, ó, tá, vai, tipo, eu já entendi já. Sim. Acelera, já sei onde é que tu quer chegar com esse projeto, né? E um dia teve minha sócia só me cutucou por baixo, assim, né? Tipo, alô? Se ela não me cutucar, o fato dela me cutucar por baixo, só me olhar assim, como eu me conheço e sei que o meu gap é justamente essa impaciência com pessoas, o ritmo bastante acelerado, a não permissão de que as pessoas possam explicar no detalhe, porque essa é uma necessidade delas.
porque ele trabalhou horas naquele detalhe para poder me mostrar. Assim como eu quero que ele aprenda a fazer uma apresentação mais rápida para mim, eu preciso aprender a me moldar ao estilo dele também. O quanto que fica feio e quase desrespeitoso eu ficar, vai, Sim. alô, líder! Alô, meu líder, eu trabalhei isso para te apresentar, tem detalhes importantes aqui, então, de novo, gerencia o teu perfil, né? É muito diferente de eu ficar, tá, vai, acelera, do que eu, numa próxima agenda, one-on-one com ele e falar, olha, eu amei tua apresentação. E isso, tu acha viável tu me apresentar numa próxima vez em 30 minutos ao invés de 1 hora? Sim, Pronto! Sim, não É outra ele. arrancada, exato, sim, sabe? não tem Assim, frustração. não, também. e tu consegue respeitar o perfil do outro, ao mesmo tempo colocar tuas expectativas, deixa claro quem tu é também, com respeito ao que o outro é. Enfim, né? Sim. Carol, quantas vezes ao longo da história, né? São 20 anos, Uhum. né? Tu já ouviu assim, nossa, mas vocês são loucas. E como é que vocês lidam com isso, né? Porque o nosso, tu é louco, dependendo do momento que tu tá, é tipo... Nossa, que legal, eu sou louca, porque eu tô fazendo acontecer, né? Que bom. E ao mesmo tempo é assim, se tu tá mais vulnerável, por exemplo, pode ser assim, nossa, eu sou louca. Minha filha tá em casa, eu não tô em casa. Sabe como é que tu lida com isso? Pode assim? dar as variadas sensações, né? Inúmeras ingredientes. Inúmeras sensações. Sim, a gente já foi chamada, assim, várias vezes, né? Até nessa última aquisição que a gente fez de comprar uma empresa, né? É uma coisa arriscada, tu tem que ter bala na agulha para isso, tem que fazer o projeto dar certo, enfim, é um projeto novo. A gente estava bem enquanto empresa da forma que a gente estava, tem tudo isso, né? Vocês estão crescendo. Isso, como é que vocês arrumaram mais Tem problema? mais sarna pra se coçar. Isso, como é que vocês quiseram mais essa sarna para se coçar, enfim, então, e diversos momentos do crescimento também. Num geral, nos deu orgulho, tá? Ser chamada de louca, que é o que tu disse. Eu tenho, assim, um pouco de sensação de orgulho quando eu falo que eu tô muito louca. Mas... Isso, num geral, nos deu orgulho e outras vezes nos fez parar pra pensar, de fato, porque se te pega num momento mais vulnerável, tu também para pra balizar, né? Mas tá coerente o que eu tô fazendo? Será que tá? Faz sentido ainda. É, exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem tantos sinalizadores positivos, tanto do mercado, que é o nosso cliente, da nossa expansão, quanto dos nossos colaboradores, que nos dizem que o nosso ambiente é um dos melhores lugares para se trabalhar, que a gente tem esse selo, esse indicador, e a gente ouve isso direto também, assim como ouve críticas também, obviamente, não é mundo de Alice, né? Eu tô falando de maioria, é vida real, tem coisas que tem que ser ajustadas, enfim, natural, que a gente acaba ganhando segurança, assim, sabe? De não cair na questão do louca. E gostar da ousadia. Eu acho que o mundo precisa mais disso, na verdade. Eu ao contrário, eu fomento para que seja mais. louco, faça mais. Sim. Porque é o que impacta positivamente, a gente gera emprego com isso é maravilhoso. Tu poder empregar mais pessoas, impactar mais vidas, eu trabalhar loucamente, ser incansável e não acontecer de eu ter que demitir pessoas que eu tô gostando do trabalho da minha equipe, né? Eu não pode isso me acontecer, então eu vou batalhar, atingir resultado para dar tudo certo, a gente atravessar esse período e logo mais a gente tá prosperando, como é feito de ciclos, né, naturalmente. Bom, chegando a 1h30 agora, eu tenho uma... Tem mais uma dúvida? Eu tenho a última dúvida só. Livro ou podcast, algo que tu queira essa aí é indicar, boa. assim, sabe? Tipo, eu vi ou li algo que me marcou muito na vida. Tem algum que tu indicaria pra quem tá te assistindo agora? Eu acho que O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro mais antigo, que é um dos primeiros que sensibiliza para as questões de competências comportamentais e habilidades socioemocionais, que o quanto isso é importante. Se quiser, só busca um takezinho desses videozinhos de internet e traz uma síntese, assim, né? Exatamente. Mas ele traz ali um case que é muito impactante para nós, que a gente acompanhou em alguma medida, porque a nossa resiliência, a ferramenta mensura o otimismo também, né? Que muitas vezes parece balela, né? Otimismo, sabe? E teve a empresa, ele traz o case no livro, que é a MetLife de seguros, né? Fez um estudo que ela substituiu completamente a contratação de times comerciais dos executivos de vendas de métodos convencionais e tradicionais e passou a contratar pelo otimismo.
E eles fizeram a avaliação depois de 2 anos dessas métricas e os times que foram contratados, pautados no otimismo e não por métodos convencionais, tiveram 57% a mais de vendas, que é um case que ele traz nesse livro. Então, eu trago com esse dado, porque eu gosto de fatos e dados, né? Métricas, porque a gente não faz gestão em cima daquilo que a gente não tem levantamento de dados, né? Isso se aplica para tudo. Então, eu gosto de trazer métricas porque traz segurança sobre a relevância da pauta, sabe? Acho muito relevante, muito importante que não à toa a cadeira de coaching que trabalhou com essas coisas te impactou e te marcou tanto. E óbvio que tu aproveitou todas as outras conhecimento técnico também, né? Porque é útil pro teu negócio, porque é conhecimento, educação de base, mas enfim. E eu vou trazer um outro também, que puxa a brasa pro meu assado, que eu acho interessante. Exatamente. Que é um livro chamado Power Skills, que foi lançado recentemente pela Daphna Blascauer, que foi uma executiva da Nike, da Apple, da Microsoft, e ela trouxe muito essa questão, ela trabalha hoje muito assim, ela é uma liderança e trabalha muito essa questão do quanto que as soft skills são, na verdade, power skills, se a gente conseguir fazer o gerenciamento delas, administrar muito bem. E todos os livros que têm a ver com gestão, feitas para vencer, feitas para durar, todos esses livros que são básicos de gestão, que eu acho muito interessante poder tá trazendo para leitura, né? Bem interessante. Os podcasts, eu acompanho o podcast do Vinhas, obviamente, e acompanho muito também o podcast do Excepcionais, é um que me inspira bastante, que eu vejo várias coisas, e o podcast do G4 também, que tem uma diversidade de pautas de gestão muito bom, exatamente. Então acho é que isso. Te agradecer. Carol, muito obrigada por é. ser tão aberta, assim, compartilhar tanto conhecimento. Quem vê esse vídeo aqui é tipo... É uma aula. Não, isso aqui foi uma consultoria, né? Não é um podcast, de né? insight, eu não, vou ter que depois... Não, vou ter que ver de novo e aí começar a bom. aplicar. Mas muito Feliz. obrigada por nos responder tudo e ser tão aberta e querer tanto compartilhar o conhecimento, assim. Acho que é isso que a gente busca quando chama as pessoas aqui, querer mudar a vida de alguém. E acho que qualquer um que assistir esse vídeo consegue mudar toda a sua empresa do início ao fim, sabe? Então, muito obrigada. Nem tanto assim, mas tem aquele insightzinho, sabe? Que às vezes é outra pessoa precisa ter um momento. É, exatamente. Exatamente. Se colocar em execução um deles, já é transformador. Exatamente. Então, Eu é que isso. agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Prazer estar com vocês. Um beijo. Tchau, tchau.